Chegamos em mais uma aula, né? Mais uma aula sobre análise técnica que você deve estar com a cabeça aí borbulhando aí de muita informação, mas é necessário, tá? É necessário. A gente saber o que está fazendo faz parte do negócio e não saber o que está fazendo não faz parte do negócio. Por isso que você vê muitas estatísticas aí de pessoas que realmente não conseguem fazer boas operações no mercado ou pior, acabam entrando em pirâmides financeiras com promessas milagrosas que não existem. Então, fique atento, aprenda. O aprendizado ele faz parte de uma trajetória de sucesso. Não adianta. Quem não busca conhecimento não prospera. Quem não busca conhecimento não consegue alcançar os resultados esperados. Não estou falando nem financeiramente, eu estou falando que o cara aqui, mesmo que ele opere muito pequenininho, mas se ele tem consistência, porque ele aprendeu, se ele consegue lucrar tantos por cento na semana, tantos por cento no mês, e ele tem consistência, ele não vai ficar milionário com a operação. O foco não é esse. O foco é que o cara mantenha a consistência e que ele vai conseguindo alcançar os objetivos pessoais dele, inclusive de ganhar dinheiro no curto prazo e engordar a carteira de longo prazo dele, tá? Por isso é interessante que você entenda alguns padrões de reversão de tendência. O mercado não sobe para sempre. Você precisa entender que em algum momento vai ter uma reversão de tendência e você precisa estar atento para aproveitar essa reversão de tendência, tá? Então eu coloquei para você bem claro aqui, o mercado não vive de uma única tendência. O mercado não vive apenas de uma tendência, sempre os sentidos vão se alternando. Desta forma, fique atento para um sinal de reversão de uma tendência, tá? A reversão de tendência ocorre quando há uma inversão da sequência dos padrões de topos e fundos, tá? Aí você tem ali o movimento de tendência sendo totalmente alterado. Aí você olha suporte, resistência e você percebe que aquele movimento está sendo completamente alterado. Para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre pivô, tanto o pivô de alta quanto o pivô de baixa, para que você entenda como ele é importante, como ele você consegue visualizar no gráfico, como que ele é importante você entender que um pivô é muito interessante no mercado quando ele fala de uma reversão. Se alguém falou de você olhar um pivô para outro sentido, não adianta você olhar um pivô de alta ou um pivô de baixa de maneira específica, tá? Você precisa entender que ele é um sinal de reversão de uma tendência. É uma reversão tanto altista quanto a reversão baixista, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro pivô que a gente vai falar aqui é um pivô de baixa. Um pivô de baixa, ele é formado numa tendência de alta. Se é um pivô de baixa, é em uma tendência de alta, claro. É um pivô que ele é formado aqui em uma tendência de alta, quando o preço do ativo forma um topo que não supera o topo anterior. Pensa o seguinte, ó, eu coloquei um desenho aqui, mas deixa eu fazer outro. Pensa o seguinte, o ativo está subindo, está subindo, está subindo, e aqui, imagina que ele achou um ponto de inflexão, não consegue mais subir, não consegue mais. Aqui você tem, por exemplo, um LTA, um LTA aqui com a tendência de alta confirmada, mas chega nesse ponto, ele não consegue mais romper. Aí você percebe que ele dá uma caída, tentou aqui, ó, tentou cair um pouco, não conseguiu, e ele tenta retomar a tendência de novo, e depois não consegue, tá? Deixa eu apagar aqui, porque eu estava desenhando até legal, mas depois veio essa informação aqui e acabei errando. Vamos lá. Aí aqui você tem uma tentativa de voltar e não consegue voltar. Por quê? Não conseguiu, ó, esse topo não conseguiu voltar para o topo anterior. Então esse aqui é um suporte de baixa. Esse é chamado um pivô de baixa, tá? Foi uma tentativa de romper de novo e não conseguiu. Voltar para aquele extremo e não conseguiu, tá? Então aqui você teve um pivô de baixa, onde o ativo estava em tendência de alta, confirmada, ó, tendência de alta, foi, bateu aqui nessa resistência, voltou, tentou subir de novo e falhou aqui, ó. Falha no rompimento da resistência. Ele não conseguiu nem chegar no ponto anterior, o qual ele tinha perdido. Não conseguiu. Obedeceu aqui um suporte, não conseguiu. Então pensa o seguinte, o pivô de baixa, ele forma numa tendência, tá? Ele forma numa tendência, bateu a tendência, não conseguiu romper. Voltou um pouco,
bateu aqui num suporte, tentou de novo na tendência, não chegou nem próximo da tendência anterior e já voltou. Só que ele precisa, para confirmar o pivô de baixo, precisa romper o suporte aqui, ó. Nesse caso, aqui era um suporte, aqui era uma resistência e aqui é um suporte. Lembra disso, ó. Aqui é um suporte e aqui é uma resistência. A resistência não conseguiu romper, então você já falou, opa, não conseguiu romper. Caiu, obedeceu o suporte e voltou a subir. Só que nesse ponto, não é a mesma altura da resistência. E você já falou, opa, está montando um pivô de baixa aqui. O pivô de baixa está chegando. Só que para confirmar realmente esse pivô de baixa, ele precisa romper esse suporte. Ele precisa romper esse, ele precisa romper esse suporte aqui, ó. Desculpa aí, essa canetinha aqui às vezes dá um pau. Então, ele precisa romper esse suporte aqui, senão a gente não consegue confirmar esse pivô de baixa. Então, você perdeu a força aqui, voltou, obedeceu esse suporte, tentou subir de novo, não chegou nem na resistência anterior, e você falou, opa, está me confirmando nesse momento um pivô de baixa. E para confirmar esse pivô de baixa, a próxima queda dele não pode obedecer o suporte, tem que romper o suporte anterior. Fechou? Isso é um pivô de baixa muito bom para você operar em tendências de alta, você olhar a tendência de alta até o fim e esperar montar um pivô de baixa e você comprar uma put, por exemplo, que é o direito de vender e você aproveitar uma tendência de baixa confirmada quando tem um pivô de baixa nessa figura que eu te mostrei, tá? Fica muito claro quando o pivô aparece dessa maneira aqui, você fala, opa, agora a tendência de baixa se confirmou, tá? Vamos falar um pouquinho sobre um pivô de alta. Como funciona um pivô de alta? A gente está falando do mercado caindo. Deixa eu me desculpar aí sempre aí, mas essa ferramenta aqui não ajuda muito. Você tem aqui o pivô de baixo seguinte, o mercado estava caindo, esse é um pivô de alta, tá? Pivô de alta é quando o mercado realmente está em queda e você tem ali uma reversão. Você tem um mercado aqui totalmente forte, um mercado que estava caindo muito forte, esse mercado. Aí você tem uma tentativa de reversão, depois você tem uma tentativa de volta e, para confirmar, precisa romper essa parte aqui, que era a parte exclusivamente aqui de suporte, tá? Então assim, você tem um pivô que começou a mostrar as caras aqui, ele tentou subir, não conseguiu, voltou, mas esse retorno desse pivô não foi no suporte, ó. Tá longe do suporte ainda, não foi lá, não foi no suporte. E como ele não foi no suporte, você fala, opa, mas para confirmar, ele precisa romper essa resistência. Se não romper essa resistência, não é confirmado um pivô de alta. Pivô de alta é, o mercado está caindo, 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 parou aqui de cair, começou a subir, você fala, opa, deixa eu ver até onde vai. Voltou, não voltou até esse ponto de suporte anterior, não foi até aqui, e está tentando voltar. Porém, aqui tinha ficado uma resistência. Precisa romper essa resistência para confirmar de verdade um pivô de alta, tá? Então, pivô de alta é um processo de reversão de tendência e o pivô de baixa também é um processo de reversão de tendência. É importante que você entenda os dois ali, porque a reversão de tendência te dá algumas oportunidades de curto prazo. Oportunidade de curto prazo, você consegue botar dinheiro no bolso ali no curtíssimo prazo e fazer boas operações de lucro rápido no mercado, tá? Então pensa o seguinte, pivô de alta e pivô de baixa serve para você ver uma reversão daquela tendência tradicional. Se o mercado está subindo muito, subindo, você falou, opa, deixa eu esperar, não vou entrar não. Ele parou aqui numa resistência, não consegue romper. Você espera. Começou a cair, você falou, opa, deixa eu esperar. Bateu aqui e voltou a subir. Fez um suporte. Não conseguiu nem chegar em cima, que era a resistência anterior, e rompeu. Só que para confirmar essa queda de verdade, precisa passar do outro suporte, que era o fundo que foi feito. Então, aí cai de vez. E o pivô de alta é o contrário. O mercado está caindo, 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 parou aqui, bateu no suporte aqui, começou a subir, subiu
até um ponto específico que se transformou em resistência, voltou, só que não veio até o suporte, ficou aqui mais ou menos próximo do que era o suporte anterior, mas ficou um pouquinho acima, e depois tentou subir de novo. Para confirmar um pivô de alta, precisa romper esse ponto que tentou romper. Dá uma olhada aqui no gráfico. O mercado caiu, 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 chegou nesse ponto, era um suporte, o mercado já falou, opa, a partir daqui não cai mais. Começou a subir, transformou esse ponto aqui em uma resistência, já era uma resistência praticamente confirmada aqui, começou a cair de novo, só que caiu só até um ponto que não era o suporte anterior, e começou a subir de novo. Para caracterizar um pivô de alta, ele precisa romper. Deixa eu apagar isso aqui. Ele precisa romper essa resistência. Se não romper essa resistência, ele pode cair de novo. Então, a partir daqui, é caracterizado um pivô de alta e você pode aproveitar essa alta, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho sobre a reversões de tendência. Show de bola, você precisa saber desses pivôs, tanto de alta quanto de baixa, que eles vão te ajudar a lucrar no curto prazo e você não entrar na hora errada nas operações. O mercado está subindo muito e está chegando numa resistência que não consegue romper. Espera montar um pivô para confirmar um pivô de baixa, ou está caindo muito, caindo muito, espera uma resistência para montar um pivô de alta para que você possa entrar e confirmar a tua operação com lucro. Fechou? Tamo junto? Até a próxima aula. Fica com Deus.